Bom dia a todos. Tendo em vista o 7 de setembro, né, resolvemos então fazer um react sobre esse tema, né? Foi o Gabriel que me mandou, sempre ele me manda umas bombas, né, para fazer react. Vamos ver hoje o que ele me mandou, se vai ser mais tranquilo ou se vai ser algum abacaxi aí. Vamos lá. Bom, vamos falar. Olha, Vilela, eu acho que você devia tomar isso como campanha. Nós não celebramos bem no ano passado os nossos 200 anos de independência. Por quê? Porque a história que a gente contou foi essa história super... Então, aqui então a Lilia Schwartz está lá no Inteligência, né? A Lilia Schwartz, ela tem um livro excelente do Segundo Reinado, né? Nas Barbas do Imperador, mas infelizmente ela partiu aí para a militância, né? Fala de lugar de fala, uma ideia meio estranha, infelizmente. Se ela continuasse lá naquele trabalho, naquela linha lá, teria, acho que ia ser melhor, né? Bom, vamos lá. Tradicional, que um belo dia... Então eu vou te contar a história que eu aprendi. Aí você conta o que é a verdade. Vamos lá, Aline, me ajuda. Um belo dia, Dom Pedro, em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga, veio cavalgando. Putinho, né? Falou: você quer saber uma coisa? Eu vou declarar a independência do Brasil. Levantou a espada e falou o quê? Independência ou morte. Isso. E todo mundo aplaudiu. E foi... Ganhou likes, ganhou seguidores. Exatamente. Né? Ultra popular. A plaquinha chegou para ele lá. A plaquinha chegou de 1 milhão de inscritos. E aí... E vivemos felizes para sempre, né? Exato. Tá, o que é a... Então, para vocês, Lene e Vilela, essa independência foi como pacífica? Pacífica, de boa, todo mundo estava querendo isso, ele só foi um cara que pegou o anseio da população e transformou organizou isso aí, né? É impressionante como o negócio de independência, né, é cheio de mito, né? Aí depende da escola que a pessoa estudou, vai falar isso, vai falar aquilo lá, né? Então tem esse mito romântico que não foi derramado sangue no processo de independência no Brasil e tal. Vamos ver o que a Lília vai falar agora. Não foi assim? Não foi assim, gente. Então vamos agora. Vamos lá. Bom, 1822, primeiro. Tá. 1822, aonde foi proclamada a independência? Você acha mesmo que foi lá às margens do rio Ipiranga? Não. Não. As margens do rio Ipiranga, o que fazia Dom Pedro nas margens do Ipiranga, 7 de setembro de 22, você sabe? Não. Ele voltava de uma viagem, ele veio para São Paulo para resolver um problema de umas rebeliões. O que estava acontecendo na época? Qual era o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Portugal estava pressionando para que Dom João já tinha voltado, para que ele voltasse. Dom João voltou. Tá. Por causa... da rebelião, que estoura uma rebelião lá em Portugal, chamada Rebelião Liberal do Porto. A gente aprende isso. Mas a rebelião era só liberal para os portugueses, não era liberal para o Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil. Então pressionam, volta Dom João e deixa aqui o seu filho. Até aí, ok, né? Houve a revolução lá no Porto, né? Eles queriam voltar ao status quo, queria que o Brasil voltasse ao status quo anterior, isso aí gerou um mal-estar. Vamos lá. Já que esse ditado que a gente fala tanto, quem foi para Portugal perdeu o lugar, tá errado. Porque Dom João foi para Portugal e deixou o filho aqui para garantir a lojinha, né? Bom, Dom Pedro fica aqui, Dom Pedro não era o filho mais velho, e ele, de repente, fica como... né? Ele era uma pessoa, ele era o representante da corte aqui, ele gostou desse lugar. Ele está com quantos anos? 20 e poucos. 20 e poucos anos. 24. Bem novinho. Aí ele era essa pessoa romântica, cheia de casos, de mulheres, isso tudo é verdade. A esposa dele, que era demais, a Leopoldina, era uma naturalista, foi super importante para a independência, morreu quase de desgosto, né? Mas a gente já conta disso, se você quiser. Bom, Dom Pedro vai para São Paulo, porque em São Paulo morava a família do José Bonifácio, todo mundo ouve falar dele. Né, o grande conselheiro. Os Andradas, que são da família do Bonifácio, eram muito poderosos em São Paulo. E Dom Pedro vem aqui para São Paulo para resolver uma rebelião. No caminho, ele conhece essa que passou para a história como amante de Dom Pedro, a Marquesa de Santos. Já ouviu falar dela? Sim. Bom, essa história de amante também já é um pouco da nossa história muito masculina, né? Porque ela era uma pessoa também muito inteligente, que estava querendo resolver os problemas dela aqui em São Paulo e tudo mais. Teve um caso importante com Dom Pedro. Bom, Dom Pedro vai visitá-la. Tá voltando dessa visita.
Primeira pergunta para vocês. Caminho... Voltando de Santos para o Rio de Janeiro. Quando ele recebe, ninguém sabe dessas cartas, ele recebe uma comitiva dizendo, uma carta que é da própria esposa da Leopoldina, dizendo que Portugal está pressionando demais, tá? Para ele voltar. Para ele voltar. Bom, você acha que ele ia estar com uma roupa toda bonitinha, oficial, vindo da casa da amante? Não, claro que não. Claro que não. Você acha que ele despercebido ele passasse? Exato. Você acha que ele estava tão pertinho, estava tão cercado de guardas, se a viagem não era oficial? Eu imagino que tinha guarda, mas não tanto. Não tanto, né? Vou te contar mais. Por que ele estava perto do Riacho do Ipiranga? Por quê? Vem. Deixa eu ver aquela região de Santos. Não tem a ver, né? Tem a ver? Não, já passado. Ele estava perto do Riacho do Ipiranga porque ele não estava bem das funções estomacais. É verdade. E dizem os documentos que ele tinha que apear-se. Esse é o termo bondoso. É mesmo? Bom, para vocês terem ideia... Bom, de fato, ele tinha passado mal mesmo, né? De fato, ele não estava com umas roupas todas pomposas, não foi cavalo, foi mula, mas aí então... todo mundo corre risco de passar mal, né, do estômago devido a uma comida ruim. Ele tinha acabado de subir a serra, estava no litoral, então aquilo lá fez mal para ele. Mas ele também foi para Santos para ver as guarnições também, né? Isso dela não colocou. Como ele já tinha dado o chamado dia do fico, e as tramas, né, de independência estavam bem avançadas, né? Então ele não era bobo, então ele sabia que poderia vir aí uma guerra com Portugal mais cedo ou mais tarde. Então ele também foi para Santos para ver como é que estavam as posições militares lá naquela cidade, né? Em 22, ninguém falava de São Paulo, as margens do Ipiranga. Não, a independência ocorreu no Rio de Janeiro. Só se falava do Rio. Quem que criou essa versão? O próprio Dom Pedro, em 1827. Por quê? Porque ele passava por um mau período e ele resolveu criar essa versão bacana da nossa independência. Mas como é que a gente formou o nosso imaginário sobre 22? Quando você pensa em 22, o que você lembra? Tem uma imagem, um quadro famoso. Exato, o quadro do Pedro Américo. Exato. Muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que também é imaginada. Você sabe quando foi feita essa tela? Não. 1888. Portanto... Claro que a tela não representa lá a verdade, mas essa história aí ficou incompleta aí dali, né? A trama era lógico, era no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital, né? Então lá estava lá a princesa Leopoldina, estavam lá outras figuras importantes já percebendo lá o clima, mas o fato é que o imperador está, o futuro imperador, melhor dizendo, então o príncipe Dom Pedro I, futuro imperador do Brasil, estava aqui em São Paulo, então ele que era a autoridade máxima aqui. Então, se ele decidiu aqui em São Paulo, o lugar é aqui em São Paulo, não no Rio. Então, eu acho que ela está fazendo uma interpretação aí contra os fatos, né? Bem depois. Quanto tempo depois? 30 anos? Mais de 30, muito mais, 22, 88, 64, né? Você vê que eu não 66. sou bom de matemática. 66 anos depois. Encomenda de quem? Quem estava no poder em 88? Dom Pedro II. Uhum. Portanto, essa era uma homenagem do filho para o pai. Heróica. Heróica. Então, o que eles fazem? Naquela região do Ipiranga, lembra da tela, tá? Do Pedro Américo. Lembra, é muito forte essa imagem. Ele tá montado num cavalo. Tá. O que chama atenção para você? Ai, e agora? Tá em cima do morro. É. Não tem morro naquela região. É um vale? É um vale. O artista falou, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ele escreveu isso. Ah, ele escreveu? Ele escreveu um livro em 88. Não, é verdade. A cena é totalmente fabricada, não tem nada a ver. Mas até aí tem grande problema, né? Tá dentro do trabalho de um artista realmente claro, fazer isso daí. É isso que ele fala. Ele tem que engrandecer. Então ele falou, não ia colocar Dom Pedro numa planície, tem que colocar ele alto. Mais ainda, viagem longa não era feita num cavalo. Não? Nunca. Era feita em... Carruagem? Mula, né? Não, lombo de burro. Por quê?
Porque o burro é que é um cavalo que aguenta longas distâncias. Ah, é? Só que Pedro Américo em cima de um burro, falou, não posso colocar ele em cima de um burro. Né? E cadê o povo nessa tela? Cara, em cima de um burro... Tá imaginando? Com uma roupa normal. Normal, sujo. Tá passando mal. Tá passando mal. O que é real é o riacho do Ipiranga. E não tem povo. Na tela, você lembra do lado esquerdo? Tem apenas o cara que leva o gado. Tem um bandeirante, essa figura aqui. Você acha imagem pra gente, né? Por favor. Aí a gente coloca aí pra ela. Tem o cara... Um cara que está levando o gado, o boiadeiro, um bandeirante. E no alto, que ninguém vê, tem o povo. Bom, qual é a característica comum? Os 3 são não brancos. Uhum. Isso eu não lembro. Olha depois. Vamos colocar 3. A imagem. Tá. Nenhum deles participa da ação. O que eles estão fazendo? Espectadores. São espectadores. Que é a posição que a gente imagina que o povo deve ter. Assiste. Só assiste. Assiste e aplaude. Não interfere. Não interfere. E o mais incrível é que a figura do povo que está lá no alto é um carinha negro. Agora eu já entendi. Ela está dando uma interpretação marxista para o quadro. Então, o quadro é opressor. O quadro lá, então, tem uma figura que oprime lá o povo, que o povo só faz tensa. Aí já começa uma forçação, né? Esse tipo de interpretação. Ele é negro, descalço, porque os escravizados eram sempre retratados descalços, e ele está andando, ele com um burro. E na direção oposta da independência. Eu estou te contando isso para mostrar como a independência foi sendo criada. Foi em 1922 que São Paulo, para comemorar os 100 anos, criou o Museu Paulista e associou a pintura... O Museu do Ipiranga, você está falando? O Museu do Ipiranga. Associou a pintura com São Paulo. Para dizer, só podia ser em São Paulo, por causa do protagonismo paulista. Claro. Então foi no Rio, na verdade. Foi mais um... E aí, em 22, você tem um sequestro de São Paulo, que quer transformar a independência numa independência de São Paulo. Entendi. São Paulo protagonista. E em 1975, o que é que faz? Plena ditadura militar. O que faz a ditadura militar? Transforma o 7 de setembro numa festa militar. E traz o corpo do Dom Pedro. Que estava onde? O corpo do Dom Pedro estava em Portugal, em Lisboa, só o corpo, não o coração. A gente pode falar do coração. Nossa, se você quiser. Que bizarro isso. Quer que conte isso? Quero, claro, não sabia disso. O corpo de Dom Pedro vem em 1975, por causa dos 150 anos da independência. O corpo chega no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, percorre todos os estados brasileiros, chega no Museu do Ipiranga no dia 7 de setembro. Só que com um problema. O corpo do Dom Pedro era muito grande, não coube na lápide. E aí? E ele ficou 4 anos em cima de uma mesa. Bom, enterraram Dom Pedro, certo? Essa história mórbida, que nós queremos o corpo, não é assim? Bom, o que aconteceu em 2022? Por isso que eu falei que não valeu. Qual foi a grande celebração que nós tivemos em 2022? A Semana da Arte Moderna? A Semana da Arte Moderna, mas para a independência. O que o governo Jair Bolsonaro fez? Trouxe o coração de Dom Pedro. Cara, eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu nem soube disso aí, não. Pega lá nas notícias. E trouxe emprestado. Como assim trouxe? Empresta o coração do Dom Pedro assim? Foi. E o coração veio em formol. Você já ouviu falar dessa metáfora, mantido em formol? Sim, claro. É exatamente como veio o coração. Olha a imagem aí. Essa é a imagem. Só. É mais grandiosa do que eu imaginava. Ela imaginava é imensa. menos cavalos. E todo mundo tem que ver. Cadê o povo? Lá atrás? Lá no... O povo está lá atrás, não dá nem para ver. Tá vendo? Lá no fundo, a Serra do Mar, né? Talvez. Exato. Ele faz essa... Porque Dom Pedro saiu daqui como um monarca autoritário. Por quê? Porque ele acabou com os movimentos civis e impôs uma Constituição. Não sei se você sabe, mas a nossa primeira Constituição, de 1824, foi outorgada, quer dizer, imposta. Então, ele tinha essa pecha de um rei autoritário. De fato, a Constituição, inicialmente, ela era para ser promulgada, houve a dissolução e ela foi, então, imposta por Dom Pedro I, né? Isso é verdade. Só que ele vai para Portugal para garantir o reino dele para a filha, Dona Maria da Glória. E a cidade do Porto foi muito leal a Dom Pedro, que lutou contra o seu irmão, Dom Miguel, mas ninguém vai me aguentar mais se eu ficar com tanto nome. Mas o que importa aqui é que lá no Porto, juro que não é brincadeira,
Eles disseram, Dom Pedro disse, quando acabou a disputa entre ele e o irmão, e finalmente a filha dele estava no poder. Dom Pedro falou: deixo o meu coração aqui no Porto, essa cidade que tanto me amparou. Figurativamente. Então, aí houve a guerra civil lá em Portugal, né? Os dois irmãos, miguelistas versus pedristas, né? E, infelizmente, o Dom Pedro ganhou, né? Porque o Dom Miguel tinha melhores ideias, não era um liberal e tal. Infelizmente, Dom Pedro venceu e conseguiu colocar a filha dele como rainha de Portugal, né? Dona Maria II, rainha de Portugal. Né? Então, essa aí foi uma pena, né? Curiosamente, o Dom Pedro, lá em Portugal, é chamado Dom Pedro IV, né? Ele morreu no mesmo quarto que ele nasceu, lá no Palácio de Queluz. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Ah, tem que tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Cara, não pode Eu já falei pra minha mulher que o meu coração é dela. Lá do Porto. Por que o Porto? Porque o Porto tinha lá essas raízes liberais, né? Então estava do lado lá de Dom Pedro. Já a região lá mais ainda, o Porto já é meio ao norte de Portugal, mais ao norte ainda, já era mais pró-Dom Miguel, né? Infelizmente, aí nas batalhas, Dom Pedro se mostrou valente lá nas batalhas. Ele era um tipo temperamental, tinha uma vida privada péssima, ideias políticas ruins, entrou na maçonaria e tal. Mas uma coisa a gente não pode acusar ele de ser covarde. Ele era valente, não tinha frescura, sabia arrear cavalo, comia qualquer coisa. Então era um tipo complexo, né? Então, quando eu morrer, ela vai arrancar meu coração e vai colocar no formol. Meu Deus! E o coração veio emprestado, veio num avião. Foi um avião da FAB para pegar o avião para o coração. Que mórbido isso. A palavra é essa. O coração veio para cá. Foi recebido com honras de chefe de Estado. Juro para vocês podem pegar as notícias. Eu nem vi nada disso. Essa foi a nossa celebração. Então, eu prefiro que você fale muito mais da independência, como a Beija-Flor agora. A Beija-Flor recriou a tela do Pedro Américo. Esse ano, a Beija-Flor. Que legal, não acompanho o carnaval. Vale a pena olhar, porque eles colocaram o carro alegórico dessa tela, é incrível, com Dom Pedro lá no cavalo. Aí depois eles tiram o Dom Pedro. Quem fez o Dom Pedro aí? Vê se você acha aí? Eu lembro do filme, né? Quem que fazia? Tarcísio Meira e Glória Menezes. Nossa! Passava todo ano. Aí eu assisti esse filme, esse eu me lembro. O filme da independência do Tarcísio Meira como Dom Pedro I, eu me lembro. Né? Esse eu assisti, esse filme, sim, esse eu me lembro. Então, o filme foi criado quando? Década de 70, 80? 75, para os 150 anos da independência. Podiam fazer um filme melhor agora, em cima de toda essa parte histórica que já se sabe, né? Já se sabe. E mais, você sabe que o diretor, o Coimbra, do filme, né, Independência ou Morte, ele disse o seguinte, que ele tinha que copiar o cenário dessa tela. Desculpa, eu me mexo demais. Não, tranquilo. O professor fala muito mexe, que ele tinha que copiar o cenário dessa tela. Por quê? Porque senão ninguém ia achar que era a realidade. Então, incrível como por isso que eu falei que uma pintura, a gente sempre fala que ela é consequência do nosso contexto. Não. Se você for ver até a Igreja Católica, imagina a força das imagens, das pinturas, desses grandes mestres do passado até hoje. Até hoje. A descrição de anjo na Bíblia não tem nada a ver com o que é retratado. É uma figura. Já viu? Fizeram uma representação de como seria um anjo mesmo, com não sei quantas asas, olhos e não sei o que. É uma coisa até assustadora, mas a gente fica com aquela ideia de anjo. Por que anjo é branco e loiro? Né? Já viu aquela Eu não aguento, sempre tem que ter uma lacrada, né? É branco, é o opressor. O outro lá era o negro, é o oprimido. Eu não aguento. Todo o problema do marxismo, né, e dos que defendem o esquerdismo é que eles se sentem obrigados a qualquer hora, em todo momento, acho que até dormindo e sonhando, eles são obrigados, se sentem obrigados a falar alguma coisa de oprimido e opressor. Então você fala bom dia para a pessoa, já começa com um discurso de opressor e oprimido. É impressionante, eles não conseguem ficar livre disso. É lógico que representar, acho que é difícil, porque anjo não tem corpo, né? E as representações do
do Renascimento não são as melhores, né? Cá entre nós, né? Nem a do Barroco também não é. Se a gente fosse representar um anjo, mais ou menos fazendo algum tipo de associação, como era na Idade Média, seria na posição de guerreiro, né? E não naquelas posições meio, algumas até desagradáveis de anjo do Renascimento e do Barroco, né? A representação medieval era bem melhor, né? Agora, voltando aí ao poder da imagem, realmente, a imagem ela tem o poder de construir todo o imaginário aí coletivo, mas isso é usado em todo lugar, não é só no Brasil, né? Representação de como seria Jesus mesmo, com os traços, putz, é muito legal. O que você acha? Aí, né, ele mais moreno, cabelo preto então, e tal, né? E por que a gente representa tudo, né, em branco? Isso aí é uma forma da gente... Por isso que eu digo que a cultura, ela é que nem tatuagem, né? Mas, Lília, tudo que a gente for pensar tem um viés, né? Mesmo quando você está tirando uma foto de um lugar, por que você escolheu esse ângulo e não esse? Então sempre tem um viés. Por mais que eu tentei fazer isso mais tem um viés. Tem a sua história de vida, tem a sua bagagem, tem a sua forma. É impossível ser imparcial. Essa que é a verdade. Não dá. Quando a gente já vê aqui, eu sou um historiador imparcial, aí minha visão é imparcial. Não, isso não existe. Agora, não é porque a pessoa não é imparcial, né? Que ela também vai mentir, que ela tem que ter honestidade intelectual, reconhecer os erros, os acertos, e nas fontes, nas citações. Mas, propriamente, imparcialidade não existe. É uma lenda, né? Uma lenda que é ensinada desde criança, né? Mas não existe. Forma de ver o mundo. Por que você apontou a câmera para cá e não para cá? Por que você escolheu entrevistar essa pessoa ou aquela pessoa? Não é, hein? Tem uma... Por isso que são bom, é bom. Isso é verdade, né? Com o ângulo da câmera, você já pode mostrar o viés. Televisão se utiliza muito, em jornais também. Então, se sabe, né, história... Aqui é quase ninguém mais lê jornal, né? Mas se sabia se sabe, né? Que na leitura de jornal se lê mais as páginas ímpares, né? Do que as pares. Porque a parte ímpar é sempre à frente, né? Pegando a primeira capa do jornal é a 1, se a gente contar 1. A do 2, que é do verso, é menos lida. A 3 é mais lida. Então, vários jornais vão põe as notícias mais importantes que eles querem, dá mais ênfase nas páginas ímpares, né? Então, isso é clássico. O modo como redige a manchete, um monte de sutileza com imagem, ajuda a manipular aí as pessoas, né? A gente é sempre vítima de manipulação. Da mídia, de historiadores, de tudo quanto é jeito, de apresentadores, de influência. Por isso que só tem uma defesa contra a manipulação, o estudo, né? Não tem outra defesa a não ser estudar, ler bastante para você não ser enganado. Não tem outra solução. Se a gente não estudar e não ficar atento às coisas, a gente vai ser enganado. Não tem jeito. Como você vê vários pontos de vista, né? Para chegar mais próximo do que... porque você tem que contrastar essas verdades. Olha lá. Seria... Olha a ideia desse. Então, é legal ter os dois, né? Aquele de olho azul... Né? Loirinho, e olha como... Né? Por que a gente imagina assim? Por que a gente imagina assim que... Os primeiros humanos... Viramos uma monarquia cercada de repúblicas, fazer, né? Porque a história do ser, isso acontece, a gente não sabe. O que aconteceu na República? Como chama lá embaixo? Turquia, Síria, toda aquela área lá, eles caminharam por ali, né? Os primeiros sapiens, né? E a gente faz questão de se imaginar desse jeito, como se... Mas por que a gente está falando isso? A gente está falando isso dessa reconstrução da história, que aconteceu também... Imagino eu, na Inconfidência Mineira, não é? Essa figura dele parecer Cristo, né? A mesma coisa. O que aconteceu na República? Proclamada a República. Uma coisa que o segundo reinado de Dom Pedro II fez muito bem... Para terminar a história, então, da independência. Tem todo esse contexto legal. E ele... Por que ele toma essa decisão? Bom, por que ele toma essa decisão? Estavam chamando ele para voltar. Tem muitas interpretações. Se ele voltasse, o que aconteceria com a gente? Bom, história do ser é danada de fazer, né? Porque a história do ser, isso acontece, a gente não sabe, porque seria diferente. Porque a gente sabe que, isso é bem importante que você lembrou, porque que bom como você volta. Pode deixar, pode deixar. Porque eu vou embora, né? Mas isso é bem importante, porque quando o Brasil virou independente, é que a gente acha tudo normal, assim que a gente aprende. É normal, assim. Mas se a gente estranhar, nós viramos uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados, concorda? Já era... O
que tinha? Tudo, era a doutrina Monroe. Então, o Brasil foi a única monarquia, né, independente aqui da ex-colônia. Na verdade, teve uma experiência lá no México, né, mas não deu certo. Agora, efetivamente, foi o Brasil único cercado de repúblicas. Melhor para o Brasil, né? Só tinha o processo de independência na América Latina gerou presidentes, repúblicas. Estados Unidos virou uma... Agora, por que lá gerou repúblicas e ficou fragmentado e o Brasil não? Justamente porque Dom Pedro I encarnou essa figura de unidade aqui no Brasil. Dom João VI, na realidade, foi muito sábio em ele voltar para Portugal e deixar o filho aqui, para tentar manter uma unidade, já que o Brasil ficasse independente, que seja pelas mãos do Dom Pedro I. O Dom João VI chegou a escrever mais ou menos nesses termos, né? Então, o Dom João VI foi muito esperto, muito inteligente e prudente ao deixar o filho aqui, já que o processo ia ser inevitável, que pelo menos fosse liderado por ele, né? E por isso que o Brasil ficou unido e por isso que o Brasil ficou monárquico, né? Agora, nas outras, no México, teve uma carnificina, quase 100 mil mortos, para depois estabelecer uma república totalmente instável. Para tudo quanto é lugar para a América Latina, a gente viu instabilidade. Apesar da instabilidade que também havia lá na Prata, né, nas Províncias Unidas, depois virou Argentina, ali a região cresceu muito economicamente, né? A Argentina ficou muito rica. Mas a marca, né, dessas repúblicas aí da América Latina no século XIX foi a instabilidade, né? Uma república. Mas aqui na América do Sul, o que a gente já tinha? Já nessa época você já Paraguai. tinha Paraguai, Uruguai, Chile, todo mundo virando, todo mundo república. Meio que... Uruguai depois, né? Depois em consequência da Guerra da Cisplatina. Então, quando o Brasil ficou independente, o Uruguai era a província da Cisplatina, né? Foi incendiando todas as Américas. E o Brasil ficou nessa. Ficou nessa. Um pé lá, um pé aqui. Gigante incrustado. Isso por que aconteceu? Porque as elites não queriam interromper o tráfico negreiro. Tá. Então, eles achavam que a figura central de um imperador no Rio ia evitar. Mesmo? Tanto que qual foi o primeiro lugar? Não, aí já é uma interpretação muito forçada, porque tem república com escravidão. Estados Unidos, por exemplo, ficou independente e manteve a escravidão. Então, esse raciocínio de associar a monarquia do Brasil à escravidão é falso. Falso porque os Estados Unidos era república e tinha escravidão. Falso porque o próprio Dom Pedro tinha se manifestado contra a escravidão e foi a princesa Isabel que aboliu a escravidão. E tinha muito republicano que era pró-escravidão no Brasil. Então, esse povo gosta de forçar aquelas interpretações do opressor e oprimido, e aí começa a tirar coisa da cartola que não tem nada a ver com a realidade histórica, né? Com quem o Brasil negociou a independência? Vai. E além do que, nesses grupos que estavam lutando pela independência no Brasil, é lógico que havia mais radicais que queriam república, havia o grupo do Ledo, que era mais radical, acabou vencendo um grupo do Andrada, né, José Bonifácio, que queria então uma monarquia nos moldes de monarquia constitucional, né? Então ganhou um grupo moderado também. Então havia uma luta entre dois grupos, muito frutos da luta maçônica entre a chamada maçonaria azul e a vermelha, e aí ganhou o grupo moderado. Esse debate de escravidão está sendo meio forçado aí, né? Qual foi? Chuta. Não fala, peraí. Eu acho que eu já estudei isso. Putz, foi França? Não, Inglaterra. Não foi Inglaterra? Teoricamente, as pessoas falam Inglaterra, porque a Inglaterra fez a negociação, mas não. Não? Imediatamente. Vai ser difícil. Angola. Por quê? Justamente para não interromper o tráfico. Tá. Qual que era a ideia deles? A ideia das elites? As elites queriam manter a grande propriedade e manter o tráfico. Não queriam fazer uma revolução. Tipo, você pode proclamar a independência, a gente te apoia, mas você não mexe nada. Nisso daqui. Tá. Porque nos outros países aconteceu uma revolução, de fato. E o que as elites aqui não queriam? Não queriam uma revolução. Por que a gente olha para o mapa e vê o Brasil daquele tamanho e os outros países todos... todos fragmentados. Porque lá eram 3 vices grandes, 3 vice. A ligação do Brasil com Angola, de fato, era muito estreita, especialmente na Bahia, né? Inclusive, teve um grupo minoritário lá na Angola que queria se unir ao Brasil
nesse processo de independência. Mas aí não, Angola se manteve unida a Portugal até o tempo da Revolução dos Cravos, lá em 1974. Né? Lembrando que o intercâmbio comercial da Bahia com Angola não ficava resumido a escravos, como muito querem dizer, né? Havia uma pauta extremamente rica de exportações da Bahia, mais de 100 itens, boa parte deles envolvido no comércio com Angola. Então, os interesses comerciais de Angola e com a Bahia, principalmente, eram muito intensos e sim além da questão da escravidão, não era só a questão da escravidão. Existem uns mitos aqui no Brasil que precisam ser derrubados, né, que foram alimentados pelo aquela figura triste, né, do Caio Prado, né, que pegou que o Brasil era uma plantation de monocultura, que as terras do Brasil eram monocultura exportadora, que só tinha 2 tipos de comércio, o tráfico de escravo e exportação de cana-de-açúcar, depois vai mudando a cultura ao longo do tempo, e que o Brasil não passava de uma plantation, ou seja, grandes terras destinadas à exportação. Isso aí não é uma verdade, isso aí é uma invenção, né? Isso aí foi derrubado, entre outros escritores, por exemplo, Jorge Caldeira. Então, na realidade, a pauta de exportações do Brasil era muito rica, é muito além de escravidão e de uma monocultura, muito da produção era absorvida no Brasil, mas aí ficam repetindo a mesma lenga-lenga, né? Reinados pertencentes à Espanha, que se transformaram em uma dezena de países, porque fizeram a revolução. Era isso que as elites não queriam. E achavam... Mas a gente ia se fragmentar também se tivesse revolução? Talvez, porque a gente não tinha essa noção. Se você pensasse essa noção de brasileiros... Não tinha essa noção? Imagina. Esse pertencimento, todo mundo é a mesma coisa. Não? Não tinha. Tá. Não tinha. Ia fragmentar tanto que a independência, que a gente só lembra da independência sudestina, né? Porque a nossa história é muito sudestina. Total. Se você for para a Bahia... Eles vão celebrar a independência agora, no dia 2 de julho. Por quê? O que aconteceu? Foi uma luta. E eles... Isso é importante frisar. Não foi independência ou morte, foi independência e morte. Aliás, esse é título de um livro muito bom, que, aliás, comenta que, ao contrário do que às vezes é divulgado, eu aprendi essas coisas na escola também, que a independência do Brasil não teve luta, que ninguém lutou e tal. Então, teve luta, sim. Teve luta na Bahia, tanto é que se comemora no dia 2 de julho. Se não me engano, o aeroporto lá de Salvador é 2 de julho, né? O nome dele, se não me engano. Ou era, né? Ele mudou de nome, né? Mas acho que antigamente era 2 de julho, agora me confundi. Quem for de Salvador, aí coloca aí o nome aí, 2 de julho no aeroporto. Se é ou não é, ou tinha mudado, né? Agora eu fiz uma confusão. Bom, mas aí teve a luta também lá no Piauí, teve a luta lá no Grão-Pará, e teve a luta na Cisplatina também. Então foi independência e morte, né? Expulsaram os portugueses, e teve mortos. E teve heroínas mulheres, a Maria Filipa e a Maria Quitéria. Essa história a gente não conta. Não. Se você for para o Piauí, mais de 200 pessoas morreram na Batalha de Genipapo. Mas a gente fica contando essa história, como vocês disseram antes. A Batalha de Genipapo, que opôs Fidié e outros, é muito interessante, envolveu muito heroísmo, né? Gente heróica lá que lutou em ambiente extremamente hostil, e infelizmente isso daí não é lembrado. Pacífica, calma. Não é uma história do Brasil. E o Brasil teria se fragmentado todo, isso a gente sabe. E desse jeito, eles mantiveram a escravidão, a grande propriedade agrícola. Então o Dom Pedro... Agora o Dom Pedro. O Dom Pedro, ele meio... Até parece que se aplicasse a república, ia acabar com a elite, ia virar uma república igualitária na visão marxista, né? Que a república ia solucionar todos os problemas, né? É ilusão republicana, né? Não adianta, pegou. Países, porque fizeram a revolução. Era isso que as elites não queriam. E achavam... Mas a gente ia se fragmentar também se tivesse revolução? Talvez, porque a gente não tinha essa noção. Se você pensasse essa noção de brasileiros... Não tinha essa noção? Imagina. Esse pertencimento, todo mundo é a mesma coisa. Não? Não tinha. Tá. Não tinha. E se você for para a Bahia, eles vão... Não. Se você for para o Piauí, mais de 200 pessoas morreram na Batalha de Genipapo. Mas a gente fica contando essa história, como vocês disseram antes, pacífica, calma. Total. Não é uma história do Brasil. E o Brasil teria se fragmentado todo, isso a gente sabe. E desse jeito, eles mantiveram a escravidão,
a grande propriedade agrícola. Então o Dom Pedro... Agora Dom Pedro. O Dom Pedro ele meio que fez um acordo com a galera? Fez um acordo, porque se ele voltasse para Portugal, ele era o irmão, não era o irmão mais velho. Ele não ia ter nada lá. Ele não ia ser nada. Entendi. E aqui... Ele era o cara. Ele era o cara. Então, ele ficou inflamado, sabe? Cheguei elite lá para falar, olha, você é o cara. Precisamos de você. Dia do Fico aconteceu, eles fizeram uma petição. Só que aconteceu na história o que acontece em todos os lugares. Toda vez que as elites colocam alguém para ser um boneco, um marionete, não dá certo. Claro que não. E Dom Pedro não quis ser. Começa a ter ideias próprias, é? Exatamente. Então, tinha uma pressão para voltar. Eles sabiam que se voltasse o que ia acontecer, eles já tinham visto o que tinha acontecido com o pai. O pai foi para lá, jurou a Constituição, virou uma espécie de subordinado da Revolução Liberal do povo. Aí ele fica, né? Vai ser o cara, como você disse. Ele chega a abafar algum tipo de revolta, de levante? Muitas. Começa a ter focos de gente não concordando. Esse livro que eu escrevi junto com o Carlos Lima e a Lúcia Stumpf, que se chama O Sequestro da Independência. Tá. A gente mostra como, logo depois da independência, estouraram uma série de manifestações de pessoas livres, das camadas. Esse livro eu não li. Eu acho que eu vou até comprar para ler, né? Acho que é interessante isso, porque para a gente ver a visão, né, deles. A gente já... Aí poderiam falar, mas você não falou que a Lília era ligada ao PT, que agora está com essa agenda esquerdista, você vai comprar livro dela? Não. A gente tem que ler de tudo nessa vida, não é só ler de autores que têm as mesmas visões que nós. Aqui na bibliografia de História do Brasil não tem porque ler de tudo. Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, tem que ler todo mundo, os que sejam favoráveis ou contrários, para a gente ter uma visão do que está sendo divulgado e aprender e combater os erros, né? Principalmente com pessoas que têm muita influência, né? As imagens. Você vê coisas... as imperfeições, né? E você vê coisas que o fotógrafo não queria. O pai foi para lá, jurou a Constituição, Era o cara. Ele era o cara. Então, ele ficou inflamado, sabe? Cheguei elite lá para falar, olha, você é o cara. Precisamos de você. Dia do Fico aconteceu, eles fizeram uma petição. Só que aconteceu na história o que acontece em todos os lugares. Toda vez que as elites colocam alguém para ser um boneco, um marionete, não dá certo. Claro que não. E Dom Pedro não quis ser. Começa a ter ideias próprias, é? Exatamente. Então, tinha uma pressão para voltar. Eles sabiam que se voltasse o que ia acontecer, eles já tinham visto o que tinha acontecido com o pai. O pai foi para lá, jurou a Constituição, virou uma espécie de subordinado da Revolução Liberal do povo. Aí ele fica, né? Vai ser o cara, como você disse. Ele chega a abafar algum tipo de revolta, de levante? Muitas. Começa a ter focos de gente não concordando. Esse livro que eu escrevi junto com o Carlos Lima e a Lúcia Stumpf, que se chama O Sequestro da Independência. Tá. A gente mostra como, logo depois da independência, estouraram uma série de manifestações de pessoas livres, das camadas médias, que queriam que Dom Pedro jurasse a Constituição, mesmo antes. E eles sufocaram tudo. Tanto que eles tinham o apelido o açougue dos Bragança. Bragança era a família, né? O açougue era em relação a essa ideia de matança. Mataram, então, muita gente? Mataram. Só que a gente não conta essa história. Então, por quê? Porque a história oficial, né, que vai mudando, sabe? Isso que eu acho bacana. Eu acho que as escolas estão mudando muito. Então, mas a história oficial que a gente aprendeu, né? Eu aprendi de... A escola está mudando para pior, está cada vez mais radicalizando. Aí os alunos vão sendo cada vez mais enfurnados nessa cultura woke, vão sendo obrigados a falar a história dos oprimidos e opressores e tal. Então está mudando para pior, né? Isso eu concordo que está mudando, mas é para pior. Pois você ainda aprendeu, você que é da geração 70, essa história, você sobretudo, da época militar. Claro. E o que os militares contaram? Caminho suave, né? Caminho suave. Gradual, tranquilo, acordado, pacífico. Exato. Não foi nada disso, né? Como é que você mantém um país? Mas acho legal a gente estudar isso, porque eu não acho ruim, não. Acho legal ter contradições, ter revoltas, ter gente insatisfeita, porque senão fica, fica uma história totalmente sem graça. Você sabe que não é verdade, né? Porque a gente vive agora e nada é pacífico, nada todo mundo concorda, tá tudo bem.
Bom, então esse React aí não foi, achei que ia ser pior, né? Achei que ia ter um discurso aí mais agressivo, aí marxista, né? Eu vejo uma pena aí ver historiadores que se tornaram militantes esquerdistas, isso daí realmente é uma pena, né? Em relação à independência do Brasil, há vários mitos, né? Tanto mitos da esquerda, que falam que foi tudo coisa da elite, oprimido, os exploradores, a caravela lenga-lenga, como também os românticos, que falam, foi um processo lindo, maravilhoso, é o quadro, é o filme do Tarcísio Meira, etc. E essa linha. As duas versões aí estão erradas. Para quem quiser entender a minha versão e uma outra visão da independência do Brasil, eu escrevi esse livro já faz mais de 2 anos, sobre 1822, a separação do Brasil. E por que eu uso o termo separação e não independência? Também poderia ter usado o termo secessão, né? Por quê? Porque o Brasil estava unido a Portugal, era Reino Unido de Brasil, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então, se era um Reino Unido e uma parte separou, então é separação, não é independência, já que eles estavam no mesmo nível. Inclusive, o Rio de Janeiro tinha se tornado a capital do Império. Então, na realidade, não foi bem independência, foi diferente do processo da América Latina e mesmo diferente do processo dos Estados Unidos. Então, para processos e para condições diferentes, nomes diferentes. Por isso que eu não gosto do termo independência, eu gosto do termo separação ou mesmo secessão, né? Então, quem tiver interesse de ver uma outra visão da independência do Brasil, está aqui. Também gostaria de lembrar que agora, no dia 10 e 11 de setembro, estamos com uma promoção aí do nosso método de estudo, Método Ler. O link está na descrição. Se inscreva aí no grupo do WhatsApp para ter acesso aí ao desconto. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado.